Fala aí, galera! Aposto que nem sentiram a minha falta aí na semana passada, né? Não teve vídeo no canal, mas foi por um bom motivo. Quem acompanha aí o Telegram ou o Instagram já sabe da novidade, e se você não sabe, então eu vou contar agora. Eu recebi uma proposta para assumir a área de tecnologia de uma empresa, de uma startup chamada Seta. Eles têm um produto, um aplicativo voltado para produtividade e bem-estar, e eu recebi a proposta para assumir a área de tecnologia e tocar o projeto lá deles, né? Então a gente tá com 3 devs lá, mais eu agora, e tá sendo um projeto bem legal, assim, comecei semana passada, e bastante desafios aí estão surgindo, né? Então eu saí da Juntos, lá na Juntos eu era Tech Lead Mobile, e agora eu assumi a área de tecnologia da Seta. Por isso, né, por causa dessa mudança, foi muito corrido aí, semana passada eu não consegui fazer um vídeo, mas agora as coisas já estão mais tranquilas, já deu para me ambientar na empresa nova, e acredito que agora vai tudo voltar ao normal. Também essa oportunidade nova é uma outra oportunidade para que a gente consiga compartilhar mais conteúdo com vocês, né? Então tem desafios diferentes, então vai surgir mais ideias aí, mais desafios que eu vou poder compartilhar conteúdo com vocês, e eu vou fazer isso principalmente no Telegram, tá? Que é uma forma de eu compartilhar conteúdo mais fácil, mais rápido. Eu tenho uma ideia, eu acho que tem um insight ali que eu acho que pode ajudar vocês, eu vou lá, já puxo o Telegram e já gravo e já mando o áudio lá. Mas também vai ter conteúdo no Telegram, bastante, né? Como a gente já vem tendo há bastante tempo, né? Beleza, e o vídeo de hoje é sobre VS Code, sobre plugins do VS Code, os plugins que eu utilizo no meu dia a dia para trabalhar com desenvolvimento, principalmente JavaScript, né? O pessoal vem pedindo aí, a gente fez uma enquete lá no Telegram, e nessa enquete deu um empate técnico ali entre as quatro opções praticamente, então eu resolvi fazer o do plugin, já que a gente está nessa correria, então é mais fácil, né, para mim fazer, e eu acredito que vai ajudar vocês bastante também, então bora lá para o nosso VS Code. Bom, a gente tem aqui 38 plugins. Eu tenho instalado no meu VS Code 38 plugins. É óbvio que eu não uso todos, né? Muitos plugins aqui eu instalei apenas para testar e acabei não desinstalando, mas eu vou passar aqui nos principais plugins que eu utilizo no meu dia a dia, tá? E a gente vai começar aqui pelo Bracket Precolorizer. Esse plugin aqui, ele vai colorir os pares de brackets, né, de chaves, ou de colchetes, ou ainda de parênteses. Se a gente pegar aqui, por exemplo, pegar um código qualquer aqui, a gente vê que aqui, ó, ele está colorindo amarelo, amarelo, né? Aqui tem poucos, aqui tem mais, ó. Então aqui, ó, tem o amarelo, tem o rosa e tem o azul. Aqui fecha o azul, aqui abre outro azul e fecha outro azul, e aqui fecha o rosa. E lá embaixo vai fechar o amarelo e aqui vai fechar o outro rosa. Então ele vai colorindo, né? Se a gente digitar aqui, por exemplo, ó, os pares, ele vai colorindo e aí fica fácil de a gente saber onde é que está o início e o fim de cada par, né? Então esse é o Bracket Precolorize e esse eu gosto bastante desse plugin. Esse plugin de chat aqui eu instalei, mas não testei ainda. Debugger for Chrome, para a gente conseguir testar, fazer um debug mesmo, né? Direto no VS Code, rodando uma aplicação no Chrome. Tá? Eu também não uso muito esse aqui. Docker. Esse aqui eu uso mais para syntax highlighting, mas ele dá algumas outras opções, ele bota um menu aqui na lateral, né? Mas eu uso mais para syntax highlighter nos arquivos de Docker, né? Dockerfile e Docker Compose, tá? .env, também sintaxe highlighter, para dar uma corzinha e ficar mais fácil de a gente visualizar e achar as coisas. Editor config, esse cara é muito bom, esse cara eu tenho em todos os projetos, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui não tem, né? Que engraçado, eu falei que tem em todos os projetos e ele não tem. Nesse aqui vai ter. Editor config, ó. Então a gente define uma configuração e ele padroniza algumas coisas entre editores de texto. Então, se você está usando Atom ou está usando Sublime e tiver um projeto com plugin do editor config e esse arquivo de editor config, ele vai padronizar algumas coisas, então fica muito fácil também de trabalhar em equipe, tá? Deixa eu fechar aqui. Aí a gente tem o slint, né, que é para fazer o lint do código, então toda vez que a gente salva um arquivo, ele já passa o lint, tá? E também ele pega da pasta aqui onde... Deixa eu pegar aqui. Esse também não tem slint, deveria ter. Aqui ele tem o slint. Então aqui eu estou usando um plugin
mas ele pega essa configuração aqui e vai fazer o lint do seu código de acordo com aquela configuração, tá? Então esse é o ESLint. Depois desse lint a gente tem o Super GitLens. Esse cara aqui é sensacional. A gente consegue ver todas as modificações de um arquivo. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Ó, o Next.js aqui, se eu boto o mouse aqui, o cursor numa linha, eu consigo ver que foi eu que alterei esse arquivo, essa linha, 3 meses atrás, e qual foi o commit que ela foi alterada. Tá? Se eu passo o mouse, eu também consigo ver mais informações. Ó lá, foi eu também. Deixa eu pegar um outro arquivo aqui. Esse aqui. Ó, esse aqui foi o Diego, 21 dias atrás. Aqui eu tenho mais alguns botões, tá? Por exemplo, aqui eu posso ver o histórico. Minto, não é esse aqui. Aqui eu posso ver o histórico. Tá? Ó. Então, por exemplo, a outra alteração, a alteração anterior desse mesmo arquivo está aqui. E ele vai mostrar. Ó. Então, aqui foi tirado, por exemplo, foi inserido, né, o export default. Então aqui a gente consegue ver o histórico. E aí tem mais outras informações também, né? A gente pode ir voltando revisões aqui, ó, enquanto ir vendo as alterações que foram feitas nesse arquivo a cada commit, né? Então ele vai mostrando aqui. E aí também a gente tem aqui o GitLens, ó, então tem mais informações, tem os repositórios, tem o histórico de arquivos aqui, né? A gente tem histórico da linha, então, ó, eu vou alterando a linha aqui do meu cursor, automaticamente ele mostra aqui quais commits foram alterados nessa linha, ou essa linha em qual commit foi alterada, né? Então é bem bacana para ver esse tipo de coisa. Comparação, search, tá? Então tem bastante coisa. Eu uso principalmente para ver aqui quem foi que alterou o commit e para ver como é que era antes desse commit, tá? Então é muito bacana mesmo o GitLens, dá uma ajuda bem grande, né? Na verdade, eu não uso o Git eu sempre uso direto no terminal, né? Então eu faço tudo por aqui, tá? Mas o GitLens dá essa ajuda aí extra para a gente visualizar o que está acontecendo ali e as revisões históricas, né? Voltando para cá, a gente tem GraphQL, também para syntax highlight principalmente, ele faz mais algumas coisas aqui, ó, ele diz validação, features da linguagem, go to definition, né, over information in autocomplete. Então eu uso principalmente autocomplete aqui e syntax highlight, né? Quando a gente instala uma linguagem nova, uma tecnologia nova, a gente vem geralmente sem sintaxe highlight, né, sem cores, e aí isso aqui, essas cores ajudam muito a achar as coisas no código, né. Import Coast. Import Coast, quando a gente faz uma importação, ele não mostra o exemplo aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui ele mostra, ó. Então eu estou fazendo a importação do Formic. O Formic, ele tem 41.1 KB e gzipado ele tem 13.8. Então essa informaçãozinha aqui é do import coast. Quando é um arquivo muito grande, ele deixa em vermelhinho. E a gente já sabe que a gente tem uma dependência grande que a gente precisa talvez trocar, né, ou melhorar aquilo ali, né? Então o import coast é bacana por isso também. Depois do import coast, a gente tem o TypeScript, né, syntax highlight, também autocomplete, tá? Aí a gente tem os live shares, ó. Live share, que é para a gente fazer pair programming, tá? Então eu consigo, por exemplo, enviar a minha sessão do VS Code para alguém e essa pessoa consegue entrar e ver o que eu estou fazendo em tempo real, consegue inclusive digitar no meu arquivo que estiver aberto aqui, né? E aí, para complementar, a gente tem o Live Share Audio e o Live Share Extension Pack, que é um monte de extensão aqui, para ajudar nesse processo. Então a gente consegue conversar via áudio, via texto, enquanto faz o pair programming, né? Então é muito legal para fazer aquele pair programming, aquela revisão, aquele code review também, ou resolver um problema que a gente não está conseguindo em dupla, né? É muito bacana. Mas eu usei também poucas vezes, né? E aí agora vem a grande estrela aí para mim do meu VS Code, que é o tema, né? Muita gente me pergunta qual tema eu utilizo, e o tema que eu utilizo é o Lucy. Então é esse teminha aqui bonitinho. Eu acho ele mais bonito que o Dracula, que o pessoal geralmente usa, né? O Dracula é um pouco mais claro, eu gosto desse aqui porque ele é um pouquinho mais escuro e tem as cores assim bem agradáveis, né? Então eu uso o Lucy, é o meu tema do VS Code. Depois a gente tem Markdown All-in-One, também é muito útil, porque além de dar a sintaxe highlight, né, ele faz aqui, ó, keyboard shortcuts, então a gente consegue, por exemplo, dar um Ctrl B
para deixar negrito, né, ele já adiciona certinho. Isso é muito útil, tá? Table of Contents eu uso bastante. Table of Contents ele vai pegar, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Aqui, ó, eu vou fazer um Table of Contents aqui. Então eu vou pegar Command Shift P, Table, Create Table of Contents. E ele vai criar um índice aqui para mim, baseado nos cabeçalhos que ele achou. Então ele achou Learn More, ele achou Deploy to Vercel. Então ele criou aqui o índice desses cabeçalhos, né? Dá para configurar, no meu caso está configurado a partir do cabeçalho 2, que daí ele não pega o cabeçalho 1. Então se eu tivesse, por exemplo, aqui um cabeçalho 1, né, um H1, ele não ia entrar, mas dá para configurar para ele pegar do 1 ao 6, né? Então você configura, no meu caso está configurado do 2 para cima. E ele dá mais alguns shortcuts aqui, né? Alguns atalhos de teclado que facilita bastante, né? Então, principalmente aqui para criar tabela, né? Para fazer lista, então é bem bacana esse plugin. Depois eu tenho o lint, que vai justamente para fazer o lint dos arquivos de Markdown, né? Aqui ele está mostrando, por exemplo, ó, que na primeira linha deveria ser top level, ter um top level heading. Então ele está dizendo que aqui não poderia ser a primeira linha um texto direto, teria que ter um top level heading, né? Um cabeçalho top level. Aqui está mostrando outro erro, está dizendo que tem duas linhas em branco, ele devia ter só uma, tá? Então ele já tirou. Então é bem bacana que também faz esse tipo de lint, né? E depois a gente tem o MDX, que aí geralmente quando trabalha com documentação de React, né, é bem comum usar esse arquivo, e o MDX ele consegue usar sintaxe JSX dentro de Markdown, né, dentro de arquivo Markdown, então é bem bacana também. E aí por último, falando de Markdown, a gente tem um MDX Preview. Esse cara aqui a gente consegue ver um preview do nosso Markdown. Então se eu abrir aqui novamente e clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, a gente tem um preview desse documento aqui. Então eu consigo alterar, cadê o Get Started aqui? Consigo alterar e ver em tempo real o negócio funcionando, tá? Olha lá, então é bacana também para a gente ver se está ficando como a gente quer que ele fique, né? Então é bem bacana esse pluginzinho também. NPM que eu não estou usando, NPM IntelliSense para autocomplete, então é bem bacana. Ele vai ler os teus Node Modules e vai autocompletar aqui, ó, as importações, então ajuda bastante também. PF IntelliSense é semelhante, ele vai ler o teu projeto e vai autocompletar ali os caminhos de arquivos, então também é muito bom, tá? Pollock Code eu usava para gerar imagens de código, mas agora eu não estou mais fazendo assim, né? Então esse aqui não está sendo usado, vou até desinstalar daqui a pouco. O Prettier para formatar código também semelhante ao ESLint, ele vai formatar no onSave, né? Quando a gente salva lá ele já dá uma formatadinha, bonitinho, então já facilita também o nosso trabalho, a gente não comita código sem lintar e sem formatar, tá? Prisma, que era principalmente para sintaxe highlight e autocomplete, tá? É o que eu uso mais, né? Aqui a gente tem o REST Client. Esse aqui é muito bacana, ele substitui, por exemplo, o Postman ou o Insomnia, e a gente consegue fazer request direto do nosso navegador. Então direto do nosso navegador não, direto do nosso VS Code, né? Eu posso girar aqui, eu seleciono o arquivo, Ctrl Shift P, REST, Send a Request. Então ele vai enviar request e vai me dar o resultado aqui já do ladinho. Então agiliza também às vezes para fazer algum teste de alguma request, né? A gente consegue, por exemplo, esse cara é bem bacana, a gente consegue escrever a request toda, né, com post, content type aqui como header, e a gente consegue salvar isso como arquivo dentro do projeto, para a gente já ter como referência, né, como se fosse uma documentação. A gente pode botar um ponto .http ali, ó, e salvar esse arquivo no projeto, e aí fica fácil de a gente testar isso depois, né? Então serve como uma documentação também. E esse aqui, para mim, é o principal plugin. Ele vai fazer, baseado num git, né? Você cria lá o seu gist, e ele vai pegar toda a configuração do seu VS Code e vai fazer sincronia com o gist. Então, quando você muda de máquina, por exemplo, ou quando você desinstala e instala de novo o VS Code, é só você instalar o Settings Syncs de novo, tá? Apontar para o gist anterior e ele vai
reconfigurar todo o seu VS Code, baixar os plugins, baixar todas as configurações, baixar o tema, tá? Tudo isso ele faz sozinho. Então é muito bacana para sincronizar as configurações mesmo, né? Então tudo vai para lá, tá? Inclusive é o primeiro plugin que eu sempre instalo quando eu preciso instalar o VS Code, né? Porque daí já está toda a minha configuração lá, todos os meus plugins, eu não preciso ficar instalando nada na mão. Tailwind IntelliSense também, tá? Para autocomplete, é muito bacana quem trabalha com Tailwind aí. Inclusive eu fiz aí as lives, né, do novo site da Codarme, a gente fez com Tailwind, e esse cara é muito útil nesses casos, tá? Quando a gente trabalha com Tailwind para autocomplete. Então ele já vai mostrar aqui as classes que o Tailwind tem. Aí a gente tem o VS Code Icons. Esse cara aqui é os ícones que aparecem aqui. Então todos esses íconezinhos aqui vêm do VS Code Icons, tá? Então é bem bacana, é bem completo, tem muitos ícones ali. E Styled Components também para sintaxe highlight, né? Como a gente está trabalhando com Styled Components, geralmente fica tudo amarelinho aqui no meu tema, né? E aí eu boto sintaxe highlight para a gente ver aqui as cores do CSS bonitinho. E aqui também o YAML para sintaxe highlight também, tá? Então quando a gente está trabalhando com arquivos YML, por exemplo, o Dockerfile, a gente consegue ter um sintaxe highlight para ficar mais fácil de visualizar, né? E por último, o Ident Rainbow, que esse cara aqui ele não colore ele é semelhante ao Bracket Pair Colorizer, ele não colore os brackets, ele colore as indentações aqui, ó. Então aqui tem, por exemplo, a primeira indentação amarelinha, a segunda mais verdinha e assim por diante, né? Então fica fácil de a gente visualizar também. Esse cara aqui eu não estou mais usando, tá? Eu não acho necessário usar o Bracket e o Ident Rainbow juntos, porque os dois têm a mesma função. Para mim, o Bracket Pair Colorizer resolve, então eu acabo utilizando o Bracket Pair Colorizer sozinho, tá? Mas você pode também usar, se achar interessante, pode usar os dois. Por um tempo eu usei os dois e depois eu desabilitei. Então essas são as minhas extensões do VS Code, né? São bastante extensões aí que eu utilizo. E deixa aí nos comentários quais as extensões que você utiliza, que eu não comentei aqui. Então, para a galera também ter outras opções aí, né? E talvez para eu também instalar uma extensão bacana aí que vocês colocarem. Beleza, galera? Valeu!